Time, são 6 dicas e toda a teoria que você precisa saber para poder usar um paquímetro. Fica comigo. Primeiro, a origem de tudo. Para entender a ferramenta do paquímetro, você tem que entender 2 unidades de medida, que são os milímetros e a polegada. O que acontece foi o seguinte: muito tempo atrás existia muita briga, muito litígio entre os comerciantes em relação à unidade de medida. Quanto de leite você está vendendo? Qual que é o tamanho da tua fazenda? E por isso, lógico, os franceses, eles que inventam tudo, foram atrás de uma solução. E, a princípio, eles padronizaram uma unidade de medida com base na circunferência da Terra. Hoje isso mudou. Hoje é com base na velocidade da luz. Não é o tema que a gente está falando agora aqui, mas o estudo dessas unidades de medida deram origem ao que nós conhecemos hoje como metro, que é essa distância, é 1 metro. Hoje, se for para Paris, tem um museu lá com o metro. Foi padronizado desta forma por esses franceses. Aliás, se você tem dúvidas sobre usinagem, quer aprender mais técnicas, como fazer uma usinagem no torno mecânico e outras dicas essenciais, eu tenho um curso fantástico sobre isso, que ensina tudo. Esse curso pode ser presencial, online ou por consultoria, onde você esclarece suas dúvidas específicas. Ficou curioso? Tem interesse? Clica no link que está aqui na descrição, é fantástico, você não vai se arrepender. Bom, e daí? O que isso tem a ver com o nosso estudo do paquímetro? O paquímetro é uma ferramenta de precisão que foi criada e elaborada com base nessa unidade de medida. O que eles fizeram? Eles pegaram o metro e dividiram em 100 partes, 100 pedacinhos. E eles chamaram essas repartições de centímetros. Tem tudo a ver, né? 100 do metro, né? Centímetros. E foram 100 centímetros, 100 repartições. Mas eles não pararam por aí. Eles pegaram essa partezinha, esse centímetro aqui, ó, e também dividiram por 10. Foi feita essa divisão por 10. Então, cada centímetro foi dividido por 10. Isso daqui é 1 centímetro, eles dividiram isso por 10. E cada uma dessas partezinhas, ou seja, 10 vezes 100, dá 1000 pedacinhos. Esse mesmo metro dividido por 1000 chama-se milímetros. E o paquímetro, ele está separado nessas unidades. Você vai encontrar tanto os centímetros quanto os milímetros. Mas eles foram muito além disso. Esse milímetro, que é essa unidade pequenininha aqui, ó, pequenininha, eles também dividiram por 10. E são chamados de décimos de milímetro. E eles não pararam por aí. Eles foram além disso e dividiram ainda mais esse milímetro por 100. E eles chamaram isso de centésimos de milímetro. Então, para você entender o paquímetro hoje, é bom que você tenha em mente essas unidades do metro, do centímetro, do milímetro, dos décimos de milímetros e dos centésimos de milímetros. Vamos ali no paquímetro dar uma olhada o que é que isso significa. Então, pessoal, vamos começar conhecendo o paquímetro e suas partes. Aqui nós temos a parte principal usada para realizar as medidas. São chamados de encostos. Logo acima, nós temos as orelhas. Em terceiro lugar, a haste de profundidade é usada para medir a profundidade dos objetos. Beleza? Em quarto lugar, temos a escala inferior, dada em milímetros. O próximo, temos a escala superior, dada em polegadas. Em sexto lugar, nós temos
o vernier, também chamado de nônio inferior, dado em milímetros. Então, nós temos o vernier superior, o nônio superior, dado em polegadas. Aqui e aqui nós temos as escalas, onde é determinado qual é a escala de medição do nosso paquímetro. Nós temos então aqui em cima a trava e também aqui embaixo, alguns paquímetros têm a trava automática aqui embaixo, tá bom? Essas são as partes do paquímetro. Um outro ponto que você tem que verificar é se o paquímetro oferece os 4 pontos de medição. 4 pontos de medição? Mas o que é isso? Vou te mostrar. Olha só a diferença entre esses paquímetros. Você consegue ver que aqui é arredondado e aqui é quadrado? Muito bem. Isso significa que este paquímetro não tem os 4 pontos de medição. Quais são os 4 pontos de medição? É isso aqui. O primeiro ponto de medição é a medição de diâmetro, a distância dessa ponta para essa ponta. O segundo ponto de medição é isso daqui. Serve para medir a bitola interna, que é a distância dessa ponta a essa ponta. O terceiro ponto de medição é o de profundidade. É isso daqui, ó. Desta ponta até esta ponta. Seja lá qual for a medida, o que eu quero demonstrar aqui é que estes 3 pontos de medição são todos iguais. Se você medir dessa ponta até essa ponta, vai dar exatamente a mesma distância dessa ponta até essa ponta e desta ponta até essa ponta, beleza? E o quarto ponto de medição, qual é? É esse daqui, ó. Desta ponta aqui até esta ponta aqui. Pois é, isso também é um ponto de medição. Ó, vou demonstrar aqui os 4 pontos de medição. A medição de diâmetro. O paquímetro por fora. O segundo ponto de medição é o de profundidade, ó. Ele coloca aqui, tá? Você vai verificar que ele tem os exatos 40 milímetros, os mesmos. É a mesma medição em um ponto diferente do paquímetro. Terceiro ponto de medição é esse daqui, a distância dessa parte até essa parte, olha só. Se você colocar aqui, ó, vai dar exatamente os 40 milímetros, ó. Conseguiram ver? E por fim, o quarto ponto de medição, que é dessa ponta até essa ponta. Vai estar aqui, ó, os mesmos 40 milímetros. Beleza, pessoal, então vamos começar a entender como funciona o paquímetro. Reparem aqui no vernier inferior. Ele tem uma escala, que é de 0,05 milímetros. Isso significa que cada uma dessas distâncias aqui de milímetro, essa, cada um desses tracinhos aqui, o espaço entre esses tracinhos, foi dividido por 100. Exatamente, eles pegaram 1 milímetro. Eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil da gente entender. Vamos supor que 1 milímetro seja essa distância aqui, ó. Isso aqui é 1 milímetro, vamos supor. E eles dividiram isso por 100 divisões. Além disso, eles também dividiram essa distância por 10. Ou seja, 1 sobre 10, que é igual a 0,1. Isso daqui é chamado de centésimo de milímetro. E isso daqui é chamado de décimos de milímetro. Beleza? Pois bem, essa escala diz que este vernier, este nônio, é de 0,05. Ou seja, eles pegaram 5 desses tracinhos, 0,01, 0,01, 1, 2, 3, 4, 5. Eles pegaram 5 desses e fizeram uma marcação de 0,05. Ou seja, a distância entre o 0 e esse primeiro tracinho é de 0,05, ou seja, 5 centésimos. A distância do 0 até o 1 é 2 vezes 0,05, ou seja, é de 1 décimo. Então aqui eu tenho 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos,
4, 5, 6, 7, 8, 10 décimos. Ou também eu tenho em centésimos, 5 centésimos, 10 centésimos, 15, 20 centésimos. É só eu multiplicar por 10. Os décimos multiplicados por 10 é igual a centésimos. Então eu tenho o milímetro, os décimos de milímetro e os centésimos de milímetros. Vamos fazer uma marcação qualquer para a gente testar esse nosso conhecimento. Vamos lá. Vamos pegar aqui, abrir e soltar. Vamos ver que marcação nós temos aqui. A marcação dos inteiros, eu tenho 20 milímetros. 20 milímetros. E o que mais que eu tenho? Agora eu busco o número correspondente. Eu procuro qual desses tracinhos está com correspondência exata no superior. Vamos olhar com calma, com cuidado. Na minha observação, eu consigo concluir que esse 7 é o que está mais alinhado. Então eu tenho os 20 milímetros mais 7 décimos. E a gente poderia continuar fazendo a nossa observação. A gente poderia verificar se existe mais algum alinhado, mais algum traço alinhado. Vamos ver? Reparem que esse tracinho está alinhado com o tracinho superior. Então aqui eu teria 5 centésimos. 5 centésimos. Então eu tenho 20 milímetros, 7 décimos e 5 centésimos é a minha medição. Muito fácil, não é? Muito bem. O 0 me dá a graduação maior em milímetros. Os números no vernier inferior me dá a graduação intermediária em décimos. E os traços no vernier inferior me dão as graduações máximas em centésimos. Lembrando que não é 1 centésimo. Essa marcação é de 5 em 5 centésimos. Este equipamento é um equipamento de precisão, sim, mas ele não é de extrema precisão. É de uma precisão mediana. O olho humano não conseguiria distinguir 1 centésimo. 2 centésimos é muito difícil de enxergar. Por isso, este paquímetro foi construído com a precisão de 5 centésimos em 5 centésimos. Beleza, pessoal? Muito bem. Um raciocínio parecido nós vamos utilizar agora ao estudar o paquímetro em polegada e fazer a medição. Time, quando você faz a sua inscrição no canal, o YouTube entende que esse vídeo é bom e distribui para mais pessoas, fazendo com que o canal cresça. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Essa forma simples de você dar apoio faz a diferença para mim. Eu agradeço muito. Time, e a polegada? Bom, essa história começou lá na Inglaterra. E tem até a ver com um pouco do nome que nós chamamos hoje. Em inglês é inches, não tem nada a ver, mas em português é polegada. Por quê? Um rei chamado Eduardo, lá da Inglaterra, usava a medida do polegar dele como padrão para todas as outras medidas do reino. Então era a distância desta base até essa ponta. Isso era a polegada. Mudava o rei, mudava a unidade de medida. Claro que os britânicos padronizaram isso depois. E o que eles fizeram? Essa distância entre a base do dedo e a ponta, isso daqui, que é a polegada, é mais ou menos num dedo humano de 2,6, 2,5 centímetros. Essa distância então foi padronizada e foi dividida em 16 partes. Então a polegada, uma polegada, ela foi dividida em 16 partes. Isso é importante entender. As 16 partes da polegada. No paquímetro você vai encontrar essas 16 partes. E elas também foram subdivididas. E as subdivisões da polegada chama-se avos. E como é que é feita essa subdivisão? Foi feita da seguinte forma. Cada uma dessas 16 partes foi dividida. Então ficou aqui, por exemplo, 16. Aqui, 2, 16. E assim por diante. Comercialmente, vocês vão encontrar parafusos, chaves e muitas outras medidas ímpares já no mercado. Então, por exemplo, vocês vão encontrar um 16,
vocês vão encontrar parafuso de 3,16, 5,16, 7,16 e assim por diante. Por quê? Porque matematicamente falando, essas medidas ímpares já estão perfeitas. Não tem como simplificar. Mas a mesma coisa não acontece com as medidas pares. É importante vocês entenderem essa parte quando estiverem usando o paquímetro. As medidas pares ainda podem ser simplificadas. Por exemplo, 2,16 eu posso simplificar. Pode ser 1, que é a metade de 2, oitavo, que é a metade de 16. Esse é o máximo que eu consigo simplificar, mas o mesmo se aplica a todas as outras medidas pares. Olhem só, 4,16 vai virar 2 oitavos, que vira 1 quarto. Essa é a menor medida. E essa 1 quarto, essa unidade de medida, vocês já conhecem. Existem muitos parafusos, porcas, roscas de 1 quarto. Continuando. Que é a chamada meia polegada. É a metade de 1 polegada, meia polegada. Medida padrão de mandril, de broca, tem brocas 5 oitavos. E aqui, lógico, 16 sobre 16 é o quê? 1 polegada. Beleza, time? Então é importante entenderem quais são as medidas padrões. 1,16, 1 oitavo, 3,16, 1 quarto, 5,16 e 1 polegada. Beleza? Então agora vamos para o paquímetro entender como é que a gente faz a medição disso daí. Fazendo a leitura então do paquímetro em polegada. Pessoal, a leitura em polegada ela não é tão simples de ser feita como a leitura em milímetros. O que acontece é que quando a gente trata de polegada, 50% do nosso conhecimento tem que ser na interpretação das escalas e os outros 50% tem que ser de matemática básica. Então, para fazer a marcação em polegada, nós temos que entender algumas divisões. Tá bom? A primeira coisa é o seguinte, a polegada, essa distância que eu estou simbolizando, ela foi dividida em 16 partes. Essas 16 partes estão marcadas aqui na escala principal e elas estão marcadas com estes traços. Então aqui eu tenho o desenho da 1 polegada, aqui eu tenho 1 polegada, 2 polegadas e assim por diante. E cada uma dessas partes marca 1,16. É uma divisão, tá bom? Esse é o primeiro conceito, ou seja, todos os números aqui embaixo são 1,16. Aqui eu tenho 1,16, 2,16, 3,16, 4,16 e assim por diante. Lembrem da imagem que a gente viu agora há pouco no vídeo. Muito bem, e qual é a outra grande divisão? É que cada uma dessas partezinhas aqui, ó, também foi dividida. Então, não só a polegada foi dividida por 16, mas essa distância também de cada um desses traços foi dividida. Essa distância, eu vou simbolizar por essa marca aqui, foi dividida por 8. Beleza? Então, aqui eu tenho 1 sobre 8. Aqui eu tenho 2 sobre 8 e assim por diante. Cada tracinho desse foi dividido por 8. Isso está sendo descrito aqui, ó. Eu tenho 8 subdivisões. Cada tracinho desse representa a divisão de um desses espaços por 8. E por que que aqui está escrito 1 sobre 128? Ora, aqui eu não tenho 16 subdivisões e cada uma dessas 16 subdivisões também não foi dividida por 8 partes? Muito bem, então 16 vezes 8 é igual a 128. Por isso que esse carinha aqui está sendo representado por 1 sobre 128, tá bom? Então é bem fácil agora que a gente tem esse conceito, que todos os números no vernier significam que estão sendo divididos por 128 e todos os números aqui embaixo na escala principal por 16. Tendo esses dois conceitos, vai ficar bem fácil fazer a medição no paquímetro. Beleza, então como é que eu faço a medição no paquímetro? Eu preciso buscar 3 coisas. 1,
2, 3. A primeira coisa é a marcação do zero. A segunda coisa que eu preciso buscar são os números que estão à esquerda do zero. E a terceira coisa são os números que estão à direita do zero no vernier. Então, o zero, o que está à esquerda do zero na escala, e o que está à direita do zero no vernier, ou nônio, né? No vernier. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou pôr aqui um número qualquer. Aqui assim. Coloquei um número qualquer. Aonde está o zero? O zero está aqui. Ele já passou de 1 polegada. Conseguem reparar nisso? Ele já ultrapassou. Então, eu tenho 1 polegada como medida. Mas o zero não está correspondente, fechado, perfeito em 1 polegada. Ele está numa subdivisão. Então, eu preciso continuar vendo o que está à esquerda e depois o que está à direita. Vamos lá. A minha medida principal é o 1 polegada, já está aqui. O que está à esquerda? São esses traços aqui, ó. Eu vou contar a partir de 1 polegada. Eu tenho um traço, 2 traços, 3, 4 traços. Lembrando que estes traços aqui são divididos por 16. A gente viu isso agora há pouco. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 16. Muito bem. E agora, eu preciso ver o que está à direita do zero no vernier, no nônio. Estes caras aqui. Eu preciso procurar um traço que seja correspondente. Então, eu estou vendo aqui que o meu 4 está perfeitamente correspondente. Vocês conseguem notar isso? Então, agora eu vou contar os números que estão à direita. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Este 4, lembrando que aqui em cima é dividido por 128. 128. Essa é a medida perfeita que eu consigo com o paquímetro. Mas espera aí. Eu não consigo entregar essa medida. Eu não consigo ler essa medida. Eu preciso agora dos outros 50% do meu conhecimento, que é a matemática. Os 50% que é a leitura do paquímetro já terminou. Agora eu preciso entrar com a matemática. A matemática me diz que para achar a medida perfeita eu preciso simplificar esses números. Então nós vamos fazer isso, começando por esse daqui. O 4 sobre 16 é a mesma coisa que 2 sobre 8. Que é a mesma coisa que 1 sobre 4. 1/4. Essa é a medida mais simples que eu consigo encontrar. Fazendo a mesma coisa aqui embaixo. O 4 sobre 128 é a mesma coisa que o 2 sobre 64, que é a mesma coisa do que o 1 sobre 32. Essa é a medida mais simples que eu consigo encontrar. Porém, a matemática me diz que mesmo simplificando, eu não consigo fazer a soma de duas frações cujo denominador seja diferente. Então, como eu não consigo simplificar mais essa daqui, eu tenho que buscar o denominador 32 nessa de cima. Eu vou fazer o caminho inverso. Isso é só matemática, né, pessoal? O 4 sobre o 16 é a mesma coisa do que 8 sobre 32. Então, agora, eu tenho um número perfeito que eu consigo fazer a soma, por causa dos denominadores. Eu vou simplificar essa minha equação aqui do lado. Eu tenho a medida de 1 polegada mais a medida de 8 sobre 32 mais a medida de 1 sobre 32. E o que me diz a matemática? Diz que eu repito a base e somo os divisores. Então, eu tenho 9/32. Qual é o resultado desta minha medição? 1 polegada e 9/32 avos. Compreenderam? É dessa forma. 50% da leitura é feita pela análise do paquímetro e 50% é a matemática pura aplicada. Vamos pegar mais um exemplo? Vamos fazer uma medição qualquer aqui. Pronto. Fizemos uma medição. Vamos procurar primeiro o nosso zero. O nosso zero está aqui, bem abaixo de 1 polegada.
fiz essa marcação para a gente marcar 1 polegada, beleza? Se ele está bem abaixo da minha 1 polegada, eu tenho 0 polegadas. Essa é a minha primeira marcação. O meu 0 indica que nenhuma polegada eu tenho. Eu tenho um pedaço de polegada. Então eu vou passar para as próximas medidas. Vamos ver o que está à esquerda do 0 na escala. À esquerda do 0 na escala. Vamos contar os traços. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais um pouquinho. Então eu tenho 10 e mais um pouquinho. Lembrando que o que está na minha escala é sobre 16. E agora vamos atrás deste pouquinho. É o que está à direita do 0 no vernier. É o que está à direita do 0 aqui no vernier. Vamos procurar qual é o traço correspondente. Vamos ver. O 0 não é. É esse primeiro traço aqui o correspondente. Olha só. Ele está certinho. Certinho, né? Então eu tenho 1 sobre 128. Lembrando que cada um desses é sobre 128. 1, 2, 3, 4, assim por diante. 1 sobre 128. Essa é a minha medida. Terminei a medição com o uso do paquímetro e agora é matemática pura. 50% a minha medição com o uso do paquímetro e agora é matemática pura. Vamos para a matemática. Tem como simplificar esse número? Tem. 10 sobre 16 é a mesma coisa que 5 sobre 8, 5/8. Essa é a minha medida perfeita mais simples. E esse, tem como simplificar 1 sobre 128? Não, não tem como simplificar. Essa é a minha medida perfeita mais simples. Mas eu não consigo somar quando o denominador não é igual, matemática. Então eu vou procurar o mesmo denominador. Vou seguindo o caminho contrário. 10 sobre 16 é a mesma coisa que 20 sobre 32, que é a mesma coisa, 40, multiplicando por 2, sobre 64, que é a mesma coisa que, multiplicando por 2, 80 sobre 128. Opa, achei o mesmo denominador. Então vamos simplificar, vamos colocar aqui o 0 da minha medida, mais o meu 1 sobre 128, mais o meu 80 sobre 128. Quanto que dá? Eu repito a base, 128, e somo os denominadores, que é 81. Então, o resultado da minha medida é 0 polegadas mais 81 sobre 128 avos. Essa é a minha medida. Time, logo mais, bem aqui no canto desse vídeo, vai ter um outro vídeo fantástico falando tudo sobre torno mecânico. Como escolher o melhor torno, qual que é o mais adequado para você no seu dia a dia, enfim, clica ali e a gente já se encontra. Um abraço.